quando eu meditava nos textos que nós vamos estar compartilhando, meu coração se enchia de alegria pela revelação da palavra, pela ministração da palavra, pela riqueza da palavra de Deus para cada um de nós. Eu quero que você não perca nada daquilo que nos vai ser entregue agora pela parte de Deus, e eu tenho a absoluta certeza que o seu coração vai transbordar de alegria com aquilo que você vai receber. Eu quero orar junto com você mais uma vez. Eu sei que a pastora já orou, mas a oração faz parte da nossa comunhão com o Senhor. E à medida que nós vamos orando, Ele vai respondendo às nossas orações, se nós cremos. Então deixa eu orar mais uma vez com você. Pai querido, é no nome de Jesus que eu te peço, para que tudo aquilo que o Senhor vai nos dar nesta manhã possa de verdade transformar o nosso coração naquilo que o Senhor deseja. Tu tens um propósito estabelecido para a nossa vida, para todo ser humano, e muitas vezes temos de fato desperdiçado aquilo que o Senhor nos tem dado. Hoje possa ser diferente, meu Pai, que essa palavra venha queimar, venha arder no nosso coração, de tal modo que a nossa vida seja transformada em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu quero convidar você a pegar o seu livro Confissão Vitoriosa da Palavra. Se você não tem trazido, é importante você mudar de atitude, porque eu creio que todos têm esse material e ele deve andar junto com a sua Bíblia, pelo menos durante essas 10 semanas que nós temos trabalhado sobre ele. Nós vamos ler a página 21 hoje, mas antes disso eu quero voltar com você no índice. Volte comigo lá no índice, lá no começo, a segunda página deste livro, terceira página, segunda página. E o índice, ele fala a respeito dos temas que já foram tratados e que serão ainda tratados aqui nas próximas semanas. O primeiro deles foi a introdução da Confissão Vitoriosa da Palavra, que explica o porquê ou a necessidade pelo qual devemos ter esta prática em nossa vida. O ponto número 2 diz: quando Cristo morreu, eu morri, estou crucificado com Cristo. Esse é o ponto de partida da vida cristã, que é o fato de nós entendermos que quando Cristo morreu na cruz, nosso velho homem, a velha natureza, a fábrica de pecados, morreu com Cristo. É o primeiro efeito na vida de um cristão autêntico. Isso é o início do cristianismo. Isso é o ponto de partida. Esta é a experiência que marca a nossa vida cristã. É o fato de nós entendermos que quando Cristo morreu, eu também morri. Por que isso é importante? Porque todos os dias nós somos provados pelo mundo, nós somos confrontados com as realidades que estão dentro de nós mesmos, e quando nós não temos convicção deste fato, nós somos reprovados. Imagina você que eu digo que eu sou cristão, que eu confesso a minha experiência com Cristo, mas na primeira contrariedade eu já estou chutando até a minha sombra. Nosso querido pastor Carlos Alberto, que costuma dizer: você quer conhecer alguém? Contrarie-o. É só contrariar que você sabe quem é. Quando você está fazendo a vontade das pessoas, ou quando você está de acordo com tudo que elas falam, não tem problema nenhum. Todo mundo é santo, todo mundo é uma bênção. Agora, quando nós contrariamos, é que nós vamos descobrir quem de fato esta pessoa é. Então, se você quer conhecer alguém, é só contrariar. Isso é uma dica que eu deixo aí para os namorados, noivos. Às vezes a pessoa casa, nunca contrariou ao outro. Depois casa, na primeira contrariedade, a casa cai. Então contraria antes, fala não antes, discorda antes. Você vai ver com quem que você está amarrando o seu burro, né? Então é importante saber disso. Ponto 3, quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para ser uma nova criatura. Nós precisamos ter frutos em nossa vida que atestem a nossa identidade sem que você tenha que dizer. Quando alguém tem que dizer que é cristão, isso é a pior tragédia do mundo. Sabia disso? O maior atestado de incompetência é você ter que dizer para alguém que você é cristão. É melhor ficar de boca fechada.
Porque se as suas atitudes não falarem, não adianta você falar. Se as suas atitudes não evidenciarem o seu cristianismo, não são as suas palavras que vão evidenciar. Certo? Então, esse livro não está na sua mão por acaso, nem na minha. É para a gente ler, entender e aplicar. 4. Quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. Por que você precisa ter convicção disso e eu também? Porque o diabo todo dia tenta trazer de volta à nossa memória as misérias que nós cometemos. Todos os dias a acusação vem, todos os dias a lembrança vem, mas quando você tem esta convicção, você pode declarar de boca cheia: quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. 5. Quando Cristo voltou aos céus e foi colocado à direita de Deus, a minha vida foi elevada com Ele aos lugares celestiais. E aqui para mim tem uma chave maravilhosa, que é a palavra elevada. Nossa vida foi elevada, subiu de padrão. Imagina você que você está no andar térreo ou no subsolo de um prédio, você entra no elevador, aperta o botão para você subir a um nível superior, e a hora que você abre a porta, o elevador abre a porta, você está neste nível superior. É o que diz a palavra, que você entrou no elevador e subiu ao nível superior. Por isso nós devemos viver neste nível superior. Então, quando Cristo morreu, Ele foi elevado aos céus e a minha vida foi elevada com Ele. 6. Terei saúde neste dia. Terei saúde neste dia. Foi muito interessante quando nós ministramos sobre este tema algumas semanas atrás, e é importante dizer que nós temos todo este material gravado em CD, DVD e também no YouTube. Você, com o tema Pastor Renato Fogaça ou Renato Fogaça, você encontra todas essas mensagens no YouTube. Quando nós ministramos sobre terei saúde neste dia, você vai perceber através dos textos da Escritura que esta saúde sempre começa na nossa alma. Toda obra de saúde, de restauração que Deus faz na vida humana começa na alma, porque a alma reflete no corpo as suas enfermidades. Mas à medida que a alma é curada, o corpo também é curado. Então, todos esses textos que você vai encontrar no capítulo de número 6 estão relacionados ao mover, ao agir de Deus na alma humana. E na semana passada, terei prosperidade financeira neste dia. Foi um tema muito interessante que nós trabalhamos aqui. A prosperidade é uma bênção de Deus, é uma promessa de Deus, mas ela está vinculada ao fato de nós crermos em Jesus. A prosperidade é fruto da fé que nós temos em Jesus. Então, você também tem este material à sua disposição aqui, ou nos próximos dias aí na internet, ou no site da comunidade também tem. E hoje nós teremos aqui no capítulo 8, terei a proteção do Senhor neste dia. Eu quero, antes de nós iniciarmos aqui, quero declarar junto com você o tema deste capítulo 8. Abra comigo a página 21 agora, você que tem o livro. O que é o tema aí? Terei a proteção do Senhor neste dia. Eu quero ler rapidamente esses 4 textos que você encontra aí neste livro, a partir aqui, logicamente, desses primeiros parágrafos. Diz assim: a minha vida e minha família estão protegidos contra acidentes, fatalidades, tragédias e criminalidade. Essas declarações vai guardando aí com você, e daqui a pouco você vai entender do que nós estamos falando. A minha vida e a minha família estão protegidas contra acidentes, fatalidades, tragédias e criminalidade. Está escrito na palavra de Deus que o anjo do Senhor me livrará e que nenhuma praga chegará até a minha casa. E o terceiro parágrafo aqui diz assim: se quaisquer incidentes desses tipos acontecerem, confessarei que o Senhor às vezes permite isso para o meu aperfeiçoamento. No momento certo, Ele me dará o livramento.
Eu quero ler com você agora esses 4 versículos das Escrituras que estão aqui, e depois eu quero explicar um pouco daquilo que você tem aí em suas mãos, e eu creio que depois dessa explicação, esses textos todos que nós temos aqui, vão fazer um sentido muito diferente na vida de cada um de nós. E eu quero fazer isso hoje de propósito. Eu quero, antes de qualquer explicação, ler esses textos para mostrar para você como é que nós devemos interpretar a palavra de Deus. Olha o que está escrito nesses textos seguintes. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. 1 de João 5,18. Essa primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 18, na sua Bíblia, deve estar escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e Deus o protege, e o maligno não o pode tocar. O próximo box aí está escrito assim: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Salmo 34, 7, que eu quero ler daqui a pouco inteiro com vocês esse salmo. O próximo texto, Salmo 91, que quase que toda a Bíblia aberta nas casas está aberta nesse salmo, né? E às vezes as pessoas abrem e nem aquele salmo que ela está aberta são capazes de ler. Já teve casos, né, que acharam fósseis de Bíblias abertas no Salmo 91 na casa de seres humanos, e quando tentaram fechar, ela já estava petrificada. Não foi possível fechar a Bíblia e teve que ser enterrada com o Salmo 91 aberto, né? Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmo 91, versos de 1 a 7. E finalizando aqui esse conjunto de textos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35 ao 37. Meus queridos, quando eu lia esses textos, e eu tenho tido essa experiência de um modo recorrente, Deus foi acrescentando algumas verdades que respaldam não só aquilo que a palavra diz, mas toda a verdade embutida no cristianismo. Diferentemente do que se imagina, a Bíblia e o texto, o propósito de Deus nela exposto é muito simples. Quando você se depara com um livro desse tamanho, você acha que isso aqui é a coisa mais intrigante, mais complicada, mais difícil de se entender que possa haver na face desta terra. No entanto, eu afirmo a vocês, a Bíblia é extremamente simples de se entender. Eu tive a oportunidade de lê-la muitas vezes, e o que eu concluí depois de ler muitas vezes a Bíblia é que ela é muito simples, e ela repete diversas vezes a mesma coisa. A Bíblia conta de 500 maneiras diferentes a mesma história. E quando você lê todos esses textos que nós lemos aqui, pelo menos uma dezena de versículos, todos eles dizem respeito à mesma coisa, ao pacto, à aliança que Deus tem com seus filhos, com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que o amam. E desde a Gênesis até o Apocalipse, todo o esforço daqueles que escreveram a Bíblia, que se colocaram à disposição de Deus para traduzir em palavras aquilo que Deus queria dizer,
se resume na mesma coisa. Deus tem um propósito não só de salvar, de libertar, mas de levar cada um de nós à presença dEle. E não é só depois que você fechar os seus olhos e que você estiver dentro de uma caixa de madeira, mas é a partir de hoje. Deus quer manifestar todo o poder dEle sobre a vida de cada um de nós, para que o nome dEle seja glorificado através do nosso testemunho, e cada um de nós possa viver de um modo seguro sobre a face desta terra. E o que ocorre muitas vezes é porque, por não termos convicção da proteção de Deus e da aliança de Deus para com a vida de cada um de nós, é que nós vivemos de qualquer maneira. Existem pessoas que têm clareza da palavra de Deus e vivem firmados em valores e propósitos que vêm da palavra, e fazem desses valores e propósitos o seu próprio estilo de vida. Então, nós temos pessoas que vivem com estilo de vida pautado pela palavra, podem se desviar, podem errar, podem cair, mas voltam para este trilho, para este caminho. Agora existem outras pessoas que têm interesse pela palavra, que gostam da palavra, mas não têm compromisso com estas verdades. O que isso muda? Eu venho no culto, eu vou na célula, eu participo das reuniões, eu invisto na obra de Deus, mas Deus lá e eu cá. Agora, outro diz: eu quero viver para Deus. E a minha decisão e a minha vontade e o meu querer é este. Por vezes eu posso ter dificuldade em entender a palavra, em obedecer a palavra, mas o meu coração está colocado na palavra. Parecem haver muita semelhança sobre esses dois tipos de pessoas, sobre esses dois tipos de frequentadores da igreja. No entanto, a grande diferença é que um vive na segurança da proteção de Deus, e o outro vive cocheando, como diz a palavra, que é mancando sobre dois pensamentos. Uma hora está convicto da proteção, e outra hora está se sentindo inseguro. Há muitos anos atrás eu assisti um filme, eu não me lembro de detalhes desse filme, até nem recomendo o filme, mas me ocorreu a ideia deste filme. O nome desse filme era Te Pego Lá Fora. E esse filme ele narra a história de um menino, de um adolescente, e eu creio que a grande maioria de nós já passou por isso na vida, na época de adolescência, de arrumar briga na escola. Eu não vou nem perguntar aqui quantos já brigaram na escola, para não dar mau testemunho, inclusive da minha parte, né? Mas esse filme era pautado por esta realidade. O camarada arrumou uma confusão, só que o cara que falou que ia pegar ele lá fora era um conhecido marginal que estudava naquela escola. E o enredo do filme é mais ou menos o seguinte: o camarada fica durante aquelas 2, 3 horas que duram ali as aulas, pensando como é que ele ia sair da escola. Imagina o drama disso. Você saber que a aula vai acabar, o camarada acho que estava orando para o tempo não passar, porque o maior marginal da escola falou que ia pegá-lo lá fora. E eu creio, sinceramente, que existem muitos de nós que vivem com esta convicção, de que alguém vai nos pegar lá fora. Imagina você que no início da aula você encontrou com o maior marginal da escola, e ele falou: na hora que você for embora eu vou te pegar lá fora. Você já pensou viver assim? E eu creio que muitas pessoas vivem assim, com essa insegurança, com essa angústia, com esse sentimento de que algo ruim vai acontecer. E talvez você tenha chegado aqui nesta manhã com esse sentimento no seu coração, de que algo ruim vai te acontecer. E eu quero desafiar você a receber o livramento e uma mudança na sua mente e no seu coração, relacionados a este fato que tem gerado insegurança em sua vida, para a sua casa, uma instabilidade emocional, uma instabilidade espiritual,
porque você vive na expectativa de que algo ruim vai acontecer. E eu quero desafiá-lo a partir deste momento, do momento que se chama agora, a tomar posse que você viverá na proteção que o Senhor tem a te oferecer. E eu quero mostrar uma outra face agora da versão deste filme. Aquele camarada que falou, te pego lá fora, não sabia que aquele a quem ele ameaçou tinha um irmão mais velho que era muito forte. O cara era campeão mundial de MMA. E que ele vinha buscar o irmão na escola. Você gostou do filme agora? Essa é a nova versão que nós vamos lançar. Hoje, inclusive. Hoje é a Grand Premiere. Lançamento dessa fase. Você tem um irmão mais velho que vem te buscar na escola. E esse irmão mais velho é aquele que bateu no Anderson Silva e quebrou a perna dele. Esse é Jesus, que fez uma aliança comigo e com você. Você pode dar um aplauso a Jesus? Abra comigo o Salmo de número 37. O Salmo de número 37, embora ele tenha sido escrito antes do nascimento de Jesus, ele é uma profecia messiânica que fala, desculpem, Salmo 34. Ele é uma profecia messiânica trazida pelo salmista Davi, um homem cuja integridade diante de Deus o fez conhecido como homem segundo o coração de Deus. Eu já admirava muito Davi, e na última vez que nós estivemos no estado de Israel, na cidade de Jerusalém, que foi idealizada e construída por Davi, eu passei a admirar mais Davi depois que eu visitei a cidade de Davi. Embora a cidade de Jerusalém seja confundida com a cidade de Davi, mas não é. A cidade de Davi fica numa margem, numa lateral, a mais ou menos 1 quilômetro, ou talvez um pouco menos, do muro da cidade de Jerusalém. E é uma pirambeira, um lugar muito feio, um lugar completamente distinto daquele que Davi idealizou para construir a cidade santa, a cidade de Deus, a Jerusalém de Deus. E por que eu passei a admirá-lo depois deste momento, ainda mais do que já admirava? Porque ele pegou o melhor e ofereceu para Deus. E ele pegou o pior e pegou para ele. Isso reflete um valor espiritual imutável. Se passaram quase 3.000 anos da passagem dele por aquele lugar, mais de 3.000 anos da passagem dele por aquele lugar. No entanto, a devoção de Davi é clara e notória para qualquer pessoa que pisar naquele lugar. Imagina você ver um lugar muito bonito e um lugar muito feio. O lugar muito bonito, ele consagrou para Deus e fez daquele lugar a cidade conhecida como cidade de Deus. E o lugar muito feio, ele construiu a sua casa, o seu palácio. Esse lugar onde ele construiu, dizem os historiadores, ele dá de frente para um vale. Até hoje o lugar é feio para danar. Você vai lá, você fica até, fala, como que um rei com a condição e com as posses de Davi constrói uma casa num lugar tão feio? E esses dias, estudando a história, eu descobri que aquele vale onde ele construiu a casa dele dava de frente, a casa dele dava de frente para um vale onde pessoas sacrificavam seus filhos para um demônio chamado Baal. De tão tenebroso que é o lugar para onde a casa dele estava voltada. Não que ele quisesse, talvez, morar ali, mas aquilo de melhor que tinha, ele consagrou
a Deus e fez daquele lugar a cidade mais importante do mundo, por causa da motivação do coração dele. E o palácio dele ele deixou em segundo plano, tão diferente do comportamento da maioria dos seres humanos nos dias de hoje e também dos seus dias. E olha o que este Davi escreve no Salmo de número 34, que eu quero que em nome de Jesus, antes de ler, olha aqui para mim um instantinho, que você receba como um remédio, como uma cura, como uma provisão, como um milagre da parte de Deus para a sua vida neste dia. Receba esta palavra, e que esta palavra possa penetrar o seu coração a tal ponto que você vai testemunhar: eu fui curado, eu fui curada pela palavra de Deus, e esta palavra hoje vai mudar o coração, a mente, a alma, e tudo aquilo que porventura estava fragilizado em sua vida, vai ser curado hoje pela palavra de Deus que você vai ler agora, em nome de Jesus. Salmo de número 34, olha o que está escrito aí: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de quantas? De todas as suas tribulações. E olha agora o verso de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu quero só fazer uma pausa aqui, nós vamos continuar lendo até o final esse texto. Esta promessa, ou estas promessas que estão aqui elencadas, fazem parte da vida daqueles que temem ao Senhor. E o temor do Senhor, como a pastora já nos falou aqui no início desta reunião, está no fato do nosso coração ter consideração pelas coisas de Deus. Temor não é medo, temor é respeito, temor é consideração, temor é reconhecimento. E muitas vezes eu digo, eu temo ao Senhor, mas eu não tenho respeito, eu não tenho consideração pelas coisas de Deus, pelos líderes que Ele estabelece sobre nós. Então eu não tenho temor. Eu posso ter outra coisa, mas não temor. E é importante nós esclarecermos isso, porque esta é a nossa capa de proteção, este é o nosso escudo de proteção. A proteção é para aqueles que o temem, a proteção é para aqueles que o temem, a proteção é para aqueles que o temem, e que a palavra que você ouve nesta manhã, e que eu ouço nesta manhã, possa gerar temor no coração de cada um de nós, e cada um de nós possa, a partir de agora, ter um profundo respeito, reconhecimento pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Um dia, eu estava compartilhando o evangelho com um ex-muçulmano. Ele havia se convertido de uma forma miraculosa do islamismo para o cristianismo, na conversão mais impactante que eu já vi na minha vida. Para vocês terem uma ideia, depois que eu ouvi o testemunho daquele homem, naquela noite eu nem consegui dormir, de tão impactante que foi o testemunho dele. E ele me disse: Renato, os cristãos deviam ter mais respeito pela Bíblia. Os muçulmanos lavam a mão para ler o Corão. E os cristãos muitas vezes não têm nenhum respeito pelas Escrituras. E eu tive a oportunidade de ministrar na mesquita Rei Faisal, aqui em Londrina, no ofício fúnebre deste homem. E eu falei justamente a respeito da experiência tão impactante
que ele havia tido com o Senhor. E quando eu olho para a experiência do rei Davi, que eu acabei de citar a vocês, quando eu olho para a experiência que este homem, afligido por uma terrível enfermidade, deixou, e eu pude ter o privilégio e a honra de ter ouvido aquele testemunho. E quando eu estou com vocês aqui nesta manhã, e nós temos a oportunidade de estar aqui hoje, eu não sei quantas vezes nós vamos voltar a este lugar, eu não sei quantas vezes cada um de nós vai ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser ministrados, eu não sei quantas chances eu e você vamos ter da parte de Deus. Sem querer colocar medo em ninguém, eu já tive a oportunidade de pregar o Evangelho para uma pessoa de manhã aqui, e no mesmo dia eu estar entrando por aquela porta, segurando na alça do caixão daquela pessoa. Porque a vida é assim. Por mais que nós não gostemos de falar ou de ouvir estas coisas que nos parecem dramáticas demais, mas a vida é assim. Eu penso que quando Davi estava escolhendo o lugar para construir o que naquele momento era a casa de Deus, e o que era a sua casa, algo especial houve no coração daquele homem que o levou a dizer: o melhor é para Deus. Eu não sou a prioridade, como muitos dizem. Eu não é para minha primazia, a primazia é para Deus. Eu penso que ele não conseguiria naquele momento, ou não conseguia naquele momento, avaliar o efeito que isso estava trazendo em relação ao próprio Deus, e em relação à eternidade. Muitas vezes nós temos a oportunidade de tomar determinadas atitudes em nossa vida e não tomamos, e impedimos que algo no reino espiritual se estabeleça ao ponto de abençoar gerações que vêm depois de nós. Mas quando nós damos esses passos de fé, quando nós somos capazes não só de entender, mas de praticar a palavra, nós somos capazes de produzir efeitos que vão além da nossa existência. E quando nós lemos este salmo, o salmista estava convidando, ou está convidando cada um de nós a bendizer ao Senhor, está convidando cada um de nós a fazer da nossa própria vida um testemunho, que vai glorificar o nome dEle, mas que vai pavimentar o caminho de cada um de nós para o céu, para a presença de Deus, além de atrair a proteção do Senhor sobre nós e sobre a nossa casa neste dia. E eu volto aqui à história do filme que eu narrei agora há pouco. Esse negócio, eu te pego lá fora, é a mais pura realidade que existe na face desta terra. Este negócio que eu te pego lá fora é a ameaça mais real, mais presente, mais sentida que se pode noticiar enquanto a nossa existência como seres humanos. Ao ponto de que, olha o que está escrito no verso de número 7. Você pode ler comigo aqui o verso 7 do Salmo 34? Vamos lá? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Por que você acha que esse texto está escrito na Bíblia? Por que que Deus destaca um anjo para estar ao seu lado? Porque existe um inimigo que quer te pegar lá fora e quer te pegar aqui dentro também. Você sabia que muitos são pegos lá fora? Mas muitos são pegos aqui dentro? E são impedidos sequer de ouvir ou de entender aquilo que Deus está falando nesta manhã?
Tem gente que vem ao culto, mas fica inquieto, não consegue parar quieto, não consegue entender, não consegue se concentrar, está com sono, está com frio, está com sede. Eu tive, agora no mês de maio, nós tivemos um acampamento de casais, onde em determinado momento deste acampamento, eu não sei quantos estavam lá. Quem estava lá? Levanta a mão assim. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não precisa repetir, não. A turma não parava quieta. Por quê? Porque o inimigo pega e rouba a atenção, e rouba a bênção, e rouba o milagre, e rouba a restauração, e rouba a cura. Porque quando nós estamos aqui, quando estamos juntos, Deus tem um projeto, um propósito a estabelecer na vida de cada um de nós. Ele tem cura, Ele tem provisão, Ele tem restauração, Ele tem milagre, Ele tem bênção para derramar sobre este lugar. Mas quando a gente está inquieto, está com a cabeça vagueando entre pensamentos, olhando no relógio para ver que horas termina o culto, a gente não consegue receber nada. Mas quando nós temos um coração como este que nós vemos aqui, Davi começa esta ministração nos convidando, nos chamando, nos convocando para engrandecer o seu nome, para engrandecer ao nome do Senhor, para exaltá-lo, para glorificá-lo. E aí ele começa a falar de bênçãos, ele começa a falar de coisas que Deus criou para mim e para você, que Deus quer fazer com que hoje se cumpram sobre a nossa vida. Ele começa agora a trazer uma profecia que flui do trono de Deus sobre cada um de nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, que tem poder para desfazer todo o laço, toda a cadeia, toda a prisão, toda a tentativa do inferno de interferir no curso de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo está trabalhando, e o Espírito Santo está fazendo, e Ele está tocando, e Ele está liberando a graça de Deus. E o salmista diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Livramentos de Deus estão sendo manifestados nesta hora, nesta manhã, neste exato momento, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu ministério. E olha o que diz no verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Prove nesta manhã e vede, o Senhor é bom. E olha o que diz no verso de número 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Quando eu vejo pessoas muito preocupadas com amanhã, contando centavos, tornando-se avarentos, tornando-se infiéis a Deus nas questões materiais, nas questões financeiras, é porque não tiveram de fato uma experiência com o Senhor. Não importa se faz 5, se faz 10, se faz 15, se faz 20, se faz 30 anos que está na igreja, se não confia em Deus ao ponto de ser fiel a Ele, é porque nunca conheceram a sua graça, nunca conheceram. E a mesquinhez que toma conta desta vida o corrói como um demônio. Eu creio sinceramente que Deus tem preparado nesses dias um banquete para nós. Eu posso ver no ponto de vista espiritual uma mesa muito farta e um convite dizendo: vem, provai, provai, provai que o Senhor é bom. Experimente desta comida. Experimente deste manjar, experimente desta bênção, experimente desta alegria, e seja liberto, seja liberta. Tem gente que vive em confusão, lares envoltos em confusão, casais envolvidos em confusão, famílias que vivem em confusão, por causa deste espírito, e recusam-se a entender que a causa
de tanto conflito, não é divergência de opinião, não é divergência de gênio, não é divergência no relacionamento, é um espírito maligno que está dentro deste lar e precisa ser colocado para fora. Mas a única maneira deste espírito sair é quando nós nos posicionamos diante de Deus e entregamos a nossa vida e o nosso coração a Ele. E muitos podem dizer: eu já entreguei a minha vida a Jesus. Entregou e pegou de volta então. Porque na hora do vamos ver, a fé falha, a confiança não existe, está tremendo de medo, ou quer impor as suas vontades ou as suas condições acima das vontades de Deus e da palavra de Deus. E o salmista está dizendo: a proteção existe para aqueles que temem ao Senhor. A proteção existe para aqueles que temem ao Senhor. E por que é assim? Por que a proteção não é para todo mundo? Por que a proteção não é para todos os homens? Porque Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. E este propósito é que nós sejamos salvos. Imagina você que Deus te dá uma casa muito linda para você morar, Deus dá muito dinheiro para você gastar, Deus dá para você muita riqueza, carros dos melhores que tem, mas Ele fala: no final da sua vida, sinto muito, mas você vai para o quinto dos infernos. Parece loucura isso, não é? Mas tem muita gente que está muito feliz com isso. Você lembra da parábola que nós lemos aqui na semana passada? Do rico e do Lázaro? O rico foi parar aonde? E o pobre, mendigo, miserável foi para onde? Para o céu. E aí virou o jogo. Só que uma coisa é você viver o transitório de uma forma desfavorável, e a outra coisa é você viver o eterno de uma forma desfavorável. O que você prefere? Demoraram demais para responder. E é assim mesmo, né? É bom a gente se tratar com gente autêntica. É bom tratar com gente sincera. Tem gente que fala: minha parte eu quero em dinheiro. E a minha parte eu quero na glória. Se der para ter algum dinheiro, alguma coisa aqui, beleza, mas o que me interessa é o eterno. Isso é sabedoria. Isso é temor do Senhor. É disso que Davi estava falando, quando ele constrói a casa dele no pior lugar e constrói a de Deus no melhor lugar. Ele estava falando: o que me importa é o Senhor. Sabe o que acontece com este homem? Você já conhece a história dele, mas eu vou contar. Esse homem foi conhecido como o maior rei que já pisou nessa terra. Até hoje, o símbolo da estrela de Davi é o sinal mais conhecido deste mundo. Sabia que é mais do que a Coca-Cola? Mais do que o McDonald's? Ontem eu estava assistindo aquele glorioso jogo e eu adorei essa Copa do Mundo. E tinha um celular assim, com o símbolo da estrela de Davi, uma pessoa segurando o celular, mostrando que devia ser israelita, era uma moça segurando o celular com a estrela de Davi. E até hoje esse símbolo faz tremer os povos. Aonde essa gente está, eles fazem tremer os povos. Um país menor do que a cidade de Londrina, em termos de território, não deve ser muito maior do que isso não. A gente anda de ponta a ponta o Estado de Israel em poucas horas. Mas o mundo inteiro teme aquele país e ninguém mexe com eles. Você viu o que aconteceu lá? Mataram 3 adolescentes judeus. Só ontem morreu 52 lá dos inimigos. Só ontem. Nas nossas favelas aqui morre 3 a cada 5 minutos. E fica por isso mesmo. Ninguém nem vai ver quem que é. Enterra
uma vala coletiva e fica por isso mesmo quando enterra, né? Quando não larga jogado no meio do mato lá para os bichos comer. Mas por causa da aliança que este homem fez com Deus, por causa do coração dele, e não é porque ele era descendência de Abraão, porque tinha muita descendência de Abraão que foi para o quinto dos infernos. Eu fui numa cidade chamada, já lembro o nome, uma cidade de 7.000 anos, que foi uma das cidades mais importantes da sua época, virou farelo, por causa de um rei, descendente de Abraão, cujo coração estava longe de Deus, chamado Acabe, e a sua gloriosa esposa Jezabel. Então não adianta imaginar que é por causa da minha descendência, por causa da minha raça, por causa do meu povo, por causa do rei Davi, se eu não tiver a minha experiência com Cristo, eu não tenho proteção. E é isso que eu estou falando para vocês aqui, é mentira. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E vamos continuar lendo aqui. Olha o que diz aí no verso 9. É o conselho de Davi para mim e para você. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém os que buscam o Senhor, bem nenhum, o quê? Lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, e eu vos ensinarei. O que quer dizer? Que o temor do Senhor é algo que se aprende. Por isso que eu estou ministrando hoje isso aqui, porque Deus quer nos ensinar, quer me ensinar o temor do Senhor. O temor do Senhor é algo que se aprende, e é este ensino que Deus quer trazer a mim e a você nesta manhã, para que ao sairmos por aquela porta, nós vamos sair de um modo muito diferente do que nós entramos. No verso de número 12, quem é o homem que ama a sua vida e que quer longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Ai, pastor, agora pegou pesado demais. Como é que eu não vou falar mal dos outros? Tão gostoso, é tão bom, faz tão bem para minha alma falar mal dos outros, porque quando eu estou apontando o defeito do outro, eu estou dizendo, olha como eu sou bom. Não é assim que os seres humanos fazem? Não é assim que a gente aprendeu? Desde criancinha, lá em Barbacena? Mas a palavra está dizendo aqui, que para a gente ter vida longa e para ver o bem, a gente tem que parar de falar mal dos outros. E tem que falar dolosamente. Falar dolosamente, sabe o que é? É com intenção. Com intenção de ferir, com intenção de machucar, com intenção de mentir, com intenção de enganar, com intenção de atender os próprios interesses em detrimento à palavra de Deus. Verso de número 14: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E deixa eu fazer uma pausa aqui agora. Todos nós praticamos o mal. O rosto do Senhor então está contra todos nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Praticar o mal talvez seja algo que vai ocorrer em determinado momento na vida de cada um de nós. Mas tem algo que você vai aprender nos versículos seguintes, que é o verdadeiro segredo para uma vida de paz e vitória. Olha o que está escrito na sequência. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração, o quê? Quebrantado, e salvos de espírito oprimido ou abatido. O segredo está no quebrantamento. Eu errei, eu pequei, o rosto do Senhor está contra mim, mas se eu me quebranto diante dEle, a Bíblia diz que Ele se aproxima de mim. Então aqui está o segredo. Talvez você tenha sentido agora o peso desta palavra. Eu posso sentir o peso desta palavra pesando sobre os meus ombros ao ponto de me achatar como algo que é esmagado por uma rocha. Mas quando eu ouço que o Senhor está perto daqueles que têm um espírito quebrantado, e eu posso reconhecer os meus erros, e eu posso me arrepender deles, e eu posso confessá-los, e eu posso abrir mão da minha mesquinhez, e eu posso abrir mão das minhas misérias, e eu posso abrir mão da minha inclinação para o mal, a Bíblia diz que o Senhor se aproxima de mim. E a Bíblia que você está lendo agora, diz que o Senhor salva aqueles que têm o espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, e nenhum deles será quebrado. Essa profecia se cumpriu sobre Jesus. Era costume dos romanos quebrar as pernas do crucificado. Para quê? Porque eles crucificavam o camarada, viravam as costas e iam embora. Eles quebravam a perna do crucificado, que estava ali pregado naquela cruz, quebravam os dois ossos da parte inferior da perna, viravam as costas e iam embora. E a Bíblia diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado, para que se cumprisse essa profecia, que foi dada para Jesus e para mim e para você. Sabe por que Jesus foi enterrado e não foi deixado ali na cruz? Alguém sabe ou não? Ninguém sabe? Porque ele foi crucificado na sexta-feira. E sabia que judeu não pode trabalhar no sábado? Então, para que o corpo dele não ficasse ali no dia seguinte, eles tivessem que buscar, então eles tiveram que tirar. E daí ele morre. Antes disso, eles ficam esperando ele morrer, porque normalmente não ficava ali com aquele auditório, não, aquela plateia. Eles quebravam o osso da perna para o camarada não fugir e ia embora. Depois voltava horas depois, arrancava de lá, alguém pegava, jogava fora, enterrava, fazia sabão. Mas eles ficaram esperando porque era sexta-feira. E judeu não trabalha no sábado. Então eles tiveram que esperar para tirar, para poder enterrar. Enterrar não, eles põem dentro de uma caverna lá, de um túmulo. Mas a profecia se cumpre nas mínimas vírgulas, nas mínimas palavras, e vão se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Talvez você possa estar vivendo debaixo de condenação hoje, ou tenha entrado aqui neste lugar debaixo de condenação, mas Deus tem livramento, Deus tem transformação, Deus tem cura, Deus tem restauração para a sua vida nesta manhã. E eu creio, você vai sair daqui liberto, liberta, curado, curada, pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra se cumpre. E olha o que diz aqui na sequência. Ele diz assim: preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum. Você pode se alegrar com isso? Daqueles que nele confiam, nenhum será condenado. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. E agora eu quero encerrar essa ministração. Eu quero convidar você a abrir comigo em Êxodo, capítulo de número 13.
verso de número 17, e nós vamos encerrar. Preste muita atenção naquilo que você vai ouvir nessa manhã. E eu vou encerrar aqui, lendo 5 versículos. Olha o que diz aí no verso de número 17. Tendo o Faraó deixado ir, quem? O povo. Como eu falei para vocês, a Bíblia é muito simples. E a história da Bíblia, em todos os livros, é absolutamente a mesma. Se você ler os 66 livros que tem na Bíblia, todos eles contam a mesma história. De uma forma diferente, mas a mesma história. Os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos propósitos. Tendo Faraó deixado o povo ir, Faraó simboliza o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário. E esse deixar o povo ir significa que ele deixou sair do Egito, que simboliza a escravidão do pecado, que pode ser traduzida pela palavra mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tendo deixado o povo ir, tendo deixado você ir, tendo deixado a sua família ir, tendo deixado você sair daquele esquema do mundo governado pelo maligno, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Ouça o que eu vou dizer, que isso vai ser revelação para a sua vida nesta manhã. Quando você saiu do mundo, da escravidão do pecado, Deus não deixou você ir pelo caminho mais perto. Tem alguém aqui que já pensou assim: como é difícil ser crente, parece que as coisas são mais difíceis para nós. Isso é propósito de Deus, Ele não deixa a gente ir pelo caminho mais fácil. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Ele não deixa você ir pelo caminho mais fácil. Semana que vem, não perca o culto da semana que vem. Nós vamos dar continuidade a essas ministrações, e vai ser numa sequência. Mas eu quero aqui começar hoje, plantar algo no seu coração. Quando o povo saiu, Deus não deixou ir pelo caminho dos filisteus, pois era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Deus coloca a gente às vezes em caminhos onde nossa convicção vai ser tratada, onde a nossa convicção vai ser provada, onde o nosso coração muitas vezes vai ser contrariado, de um modo que a gente não possa voltar atrás. Não dá para voltar atrás, não dá para voltar atrás, não dá para voltar atrás. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Não dá para voltar atrás. Não dá. É só para frente. Por isso, qualquer pensamento que você tenha, eu vou voltar atrás, não dá, fechou a porta. Ele diz assim, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus fez ir por onde? Pelo deserto. Quantos aqui já se sentiram no deserto? Tem momentos da nossa vida que parece um deserto. Mas você sabia que é de propósito? Por quê? E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levarei convosco os meus ossos. Moisés era um homem à frente do seu tempo.
E ele diz: eu sei que Deus nos tirará deste lugar e nos levará para a terra prometida, e vocês, por favor, levem os meus ossos quando vocês forem para a terra prometida. Deus, tendo pois partido de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Estavam no deserto, mas atrás deles estava o Senhor, e na frente deles também estava o Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu quero que você hoje, em nome de Jesus, receba neste lugar uma fé nova. Deus quer dar uma fé nova para você hoje. Deus quer colocar uma fé nova dentro do seu coração. Deus quer fazer você hoje subir a um estágio superior de convicção da sua segurança, da sua paz, das promessas do Senhor para a sua vida. Se você chegou neste lugar debaixo de condenação, eu quero que você receba agora, neste momento, um renovo espiritual, um renovo na sua fé, um renovo na sua alegria, um renovo na sua alma, um renovo no seu espírito, um renovo na sua maneira de viver. Receba agora. E olha o que a palavra conclui dizendo aqui. Ele diz que tinha atrás deles uma nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de... Ouça o que eu vou dizer para você aqui. Olha aqui para mim. Você está recebendo muitas profecias nesta manhã, eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus está dizendo que você vai caminhar no momento de dia da sua vida, quando o sol está brilhando, quando as coisas estão indo bem, quando a paz está estabelecida sobre a sua casa. Mas Deus está falando para você nesta manhã, que quando chegar o tempo de noite, onde as coisas não vão parecer bem, onde a clareza já não seja tão grande, Deus está dizendo que você vai continuar caminhando. Deus está dizendo que você vai continuar avançando. Deus está dizendo que você vai continuar marchando. Você não vai parar nem de dia nem de noite, porque o Senhor é com você. Às vezes a gente acha que quando as coisas estão bem é momento de avançar, e quando está mal é tempo de parar. Deus está dizendo: você vai avançar quando as coisas estiverem bem, mas quando elas estiverem mal, você vai continuar caminhando, porque o Senhor é com você. O Senhor está com você, de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite, eu estou com você, diz o Senhor. Deus está estabelecendo algo novo no coração daqueles que creem. Algo novo está acontecendo na vida daqueles que confiam no Senhor neste momento. E eu quero concluir dizendo aqui, verso de número 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando que se apartou? Nunca. E aquele povo era tudo bonzinho, tudo tranquilo, tudo uma bênção, era ou não? Não, era que nem eu e que nem você. Mas Deus tem uma aliança com a nossa vida. Deus tem uma aliança com você. E eu quero que você tome esses versículos que você leu aqui hoje. Terei proteção do Senhor neste dia, como algo real em sua vida. E eu quero orar por você agora. Depois nós vamos cantar novamente aquele cântico, Amo ao Senhor. Eu quero convidar você, que porventura tenha chegado neste lugar, nesta manhã, inseguro em relação à sua vida, insegura em relação à sua vida, inseguro em relação a alguma coisa que tenha oprimido, angustiado você. Eu quero convidar você a estar de pé agora. Eu quero orar, e neste momento que eu orar, Deus vai operar um livramento na sua vida. E este inimigo que vinha oprimindo você não vai oprimir mais. Porque o Senhor hoje está trazendo libertação sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero que você creia nisso agora, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos?
Pai querido, nós sentimos a Tua presença neste lugar, de um modo tão real, que nós podemos hoje, Senhor, nos render ao Senhor, abandonando os velhos pensamentos, abandonando as velhas práticas, abandonando as velhas declarações de incredulidade, de violência, abandonando as palavras negativas que saíam da nossa boca. Senhor, hoje eu te peço, converte cada coração ao Senhor. Hoje, meu Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa penetrar como uma espada em cada coração, e que cada vida que aqui está de verdade possa se render a Ti. Senhor, opera aqui com os Teus milagres nesta manhã. Eu creio, meu Pai, que uma palavra tão poderosa como esta não foi liberada sem propósito. Uma palavra tão poderosa como esta só poderia vir da Tua parte para livrar a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus eu clamo, cumpre agora, meu Pai, dentro de cada lar, de cada família. Pai, eu sei que existem lares que têm vivido debaixo de guerra, e eu clamo agora, Senhor, que a posição desses Teus filhos possam colocar por terra toda arma que foi forjada contra eles. Pai querido, eu sei que existem lares onde demônios se estabeleceram, aonde não há paz, aonde só há violência, aonde só há acusação, conflitos, brigas intermináveis. Pai, que a posição que os Teus filhos tomam nesta manhã possam afugentar os demônios que estão operando dentro desta casa. O Senhor diz a você nesta manhã: isso não é natural, não é a carne e o sangue operando, são demônios que vinham operando dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas esses demônios serão afugentados através da tua posição de temor do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Vinde, temamos ao Senhor. Este é o convite de Davi na sua palavra, no seu salmo. Vinde todos e temamos ao Senhor, porque isso vai afugentar os demônios que têm operado contra as nossas vidas, dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus, recebe nesta manhã sobre a sua vida o livramento do Senhor. Foi o Senhor quem falou com você através de cada um desses versículos. Foi o Senhor quem se dirigiu a você nesta manhã, porque o Senhor ama você. O Senhor quer libertar a sua vida, a sua casa, os seus filhos depois de você. Esses demônios que vinham operando, trazendo nervosismo, trazendo insegurança, trazendo angústia, trazendo fragilidade, trazendo voz de acusação, esses demônios vão cair por terra à medida que você toma uma posição nesta manhã. Por isso o Senhor diz a você: toma uma posição nesta manhã, e você vai caminhar de dia, mas vai caminhar de noite também. Demônios que tinham sido vencidos foram voltando para dentro da sua casa. Demônios que já não operavam mais sobre a sua vida foram ocupando novamente o seu lugar, porque brechas foram sendo abertas. Por isso a palavra do Senhor diz: não deis lugar ao diabo. Nesta manhã fecha esta brecha, fecha esta porta, diz o Senhor, e você vai ver a minha coluna e a minha nuvem sendo restauradas sobre a sua casa. Nesta manhã o Senhor fala com você. Nesta manhã o Senhor diz: eu quero te fortalecer, eu quero te colocar de pé, eu quero fazer cumprir sobre você a minha palavra. Nesta manhã eu refaço com você um pacto e uma aliança, se você pode crer, e você pode hoje entrar novamente debaixo da proteção que se chama o temor do Senhor. Você tinha abandonado práticas que traziam proteção sobre a sua vida, e com isso as brechas voltaram a ser abertas, mas hoje elas podem ser fechadas apenas através de uma postura tua, de uma posição dentro do seu coração, e você sai deste lugar curado, liberto, restaurado, com a graça do Senhor renovada sobre a sua vida, sobre a sua família. Recebe hoje aqui da parte do Senhor um revestimento. A palavra veio para gerar fé no seu coração.
as minhas promessas já estavam sobre você, mas por causa de você ter esmorecido na fé, diz o Senhor, elas pararam de ter força para operar sobre a sua vida. Mas nesta manhã, quando a fé é gerada pela palavra dentro do seu coração, algo novo reacende em você, uma chama nova reacende, uma chama nova é colocada sobre você, e você testemunhará do mover do Senhor. Recebe hoje aqui neste lugar a paz. Você veio aqui para receber esta paz, e esta paz vai tomar conta da sua vida, e nesta paz você será guiado, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.